Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos o assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, estaremos fazendo a parte de estudo bíblico de congregação, lição 54, que tem o tema O que o escravo fiel e prudente faz? Então, se você não sabe quem é o escravo fiel ou tem dúvidas sobre como eles organizam a obra de Jeová, vamos para o nosso vídeo que você vai entender tudo isso. Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você e também com sua família. Vamos juntos agora preparar a lição 54, o que o escravo fiel e prudente faz. Os irmãos devem ter percebido que esse estudo está um pouco grande. Então, nós vamos direcionar os nossos objetivos somente para as perguntas e respostas, ok? Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do ponto 1. Quem é o escravo fiel e prudente? Então, a resposta é um pequeno grupo de anciãos que dá alimento espiritual e cuida da obra de pregação. Esse grupo é o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eles formam o escravo fiel e prudente a quem Jesus encarregou para cuidar dessas responsabilidades. E todos eles são ungidos pelo Espírito Santo. Pergunta do ponto 2. Como o escravo fiel dá alimento espiritual para o povo de Deus? Resposta: recebemos esse alimento espiritual por meio das reuniões, assembleias, congressos, publicações e vídeos baseados na Bíblia. Aprenda mais. Veja por que precisamos do escravo fiel e prudente, ou seja, do corpo governante. Ponto 3. O povo de Jeová precisa estar organizado. Seguindo a orientação de Jesus, o corpo governante organiza a obra das Testemunhas de Jeová. Algo parecido existia entre os cristãos do passado. Então, assista o vídeo, a importância de fazer parte de uma organização. Esse vídeo é um vídeo instrutivo muito interessante. Após o vídeo, nós vamos fazer a leitura agora do livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e 34, que diz assim: Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. E o versículo 40, mas que todas as coisas ocorram com decência e ordem. Então a pergunta é: como esse texto mostra que Jeová quer que seu povo faça parte de uma organização? Então o versículo 33 ali falou que existiam congregações no passado, a congregação dos santos. E Jeová é um Deus de ordem e de paz. E no versículo 40 que cita que tudo deve ocorrer em decência e ordem. Então, nós conseguimos perceber que dentro de congregações existe exatamente isso. E todas as congregações ao redor do mundo existe exatamente essa ordem, essa paz, porque tudo é organizado. Então, não há dúvida que Jeová ele deseja que todos sejam organizados, e isso acontece por meio de uma congregação onde todos seguem o mesmo objetivo. O ponto 4. O escravo fiel organiza nossa obra de pregação. A pregação era o trabalho mais importante que os cristãos do passado faziam. Então vamos ler o livro de Atos, capítulo 8, versículo 14 e o 25, e depois vamos conversar sobre 2 pontos. Então o versículo 14 diz assim: Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram dizer que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E o 25, portanto, depois de darem testemunho de forma cabal e falarem a palavra de Jeová, partiram de volta para Jerusalém,
declarando as boas novas a muitas aldeias dos samaritanos. Então a pergunta: quem cuidava da obra de pregação que os cristãos do passado faziam? Então, de acordo com o texto lido, eram os apóstolos e alguns anciãos que existiam em Jerusalém. A segunda pergunta: será que Pedro e João aceitaram a orientação que os apóstolos deram? Então, a resposta percebemos que sim, porque assim que eles souberam que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, os apóstolos enviaram Pedro e João e eles foram. E ao chegar lá, eles deram o testemunho cabal. Ao finalizar, partiram de volta para Jerusalém. O trabalho mais importante do corpo governante é cuidar da obra de pregação. Então assista o vídeo Nosso Objetivo é Pregar as Boas Novas. E depois iremos considerar alguns pontos a seguir. Jesus destacou que é muito importante pregar. O livro de Marcos, capítulo 13, o versículo 10 diz assim: também, em todas as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. Então a primeira pergunta é: por que a obra de pregação é tão importante para o corpo governante? Então a resposta: porque na verdade esse é o objetivo principal de qualquer seguidor de Cristo, qualquer discípulo de Jesus que faz a vontade de Jeová. E o versículo 10 cita exatamente isso. As boas novas têm de ser pregadas primeiro. Então essa é a importância principal de todos os servos de Deus. A segunda pergunta: por que precisamos que o escravo fiel e prudente organize essa obra mundial? Então podemos responder que é para que haja uma organização, todos pensem da mesma forma, para que possamos entender até onde realmente a obra está chegando, para que possamos contabilizar, ver quais países a obra já está sendo feita, quais não. Então o corpo governante eles consegue ter essas informações de uma forma organizada, para que assim o povo de Deus eles possam realmente pregar até a parte mais distante da terra. Ponto 5. O escravo fiel nos dá orientação. O corpo governante dá orientação para os cristãos no mundo todo. Como eles decidem qual orientação dar? Veja como o corpo governante do passado fazia isso. O livro de Atos, capítulo 15, 1 e 2 diz: alguns homens desceram da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: a menos que vocês sejam circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Mas, depois de muita discórdia e discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então a primeira pergunta é: o que estava causando problemas entre os cristãos do passado? Então, de acordo com o texto, era a questão da circuncisão. Então, depois de muita discussão e discórdia, de Paulo e Barnabé, foi decidido que eles deveriam levar esse assunto para os apóstolos e os anciãos. A segunda pergunta: quem Paulo, Barnabé e outros procuraram para resolver o problema? Então, de acordo com o texto, foi os apóstolos e os anciãos. Vamos dar continuidade, vamos fazer a leitura de Atos 15, 12 ao 18, que diz assim: em vista disso, o grupo inteiro ficou calado e começou a escutar Barnabé e Paulo relatar os muitos sinais e milagres que Deus tinha feito por meio deles entre as nações. Depois que pararam de falar, Tiago tomou a palavra. Homens, irmãos, ouçam-me. Simeão relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e levantarei novamente a tenda de Davi, que está caída,
Eu reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, a fim de que o restante dos homens busque diligentemente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações, pessoas que são chamadas por meu nome, diz Jeová, aquele que está fazendo essas coisas conhecidas desde a antiguidade. E o 23 ao 29, escreveram essa carta e a mandaram por meio deles. Os apóstolos e os anciãos, seus irmãos, mandam saudações aos irmãos que são das nações, que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ouvimos falar que alguns saíram do nosso meio e causaram problemas a vocês com o que disseram, e tentaram transtorná-los. Nós, porém, não tínhamos dado nenhuma instrução a eles. Por isso, decidimos, de comum acordo, escolher homens para enviar a vocês junto com nossos amados Barnabé e Paulo, que entregaram a vida ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos Judas e Silas para relatarem verbalmente essas mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias, que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então, a primeira pergunta. Antes de tomar uma decisão, o corpo governante do tempo dos apóstolos procurava a orientação de Deus sobre o assunto. Como eles faziam isso? Então, a resposta, percebemos que eles se reuniam, meditavam a palavra, eles ouviam a opinião de cada um para ver o que eles tinham em mente, pediam a ajuda do Espírito Santo para que assim pudesse tomar uma boa decisão. Agora vamos ler o livro de Atos 15, 30 e o 31. Assim, depois de serem dispensados, esses homens desceram para Antioquia, reuniram todo o grupo e lhes entregaram a carta. Estes, depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. Agora o 16, 4 e 5. Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Pergunta: será que os cristãos do passado aceitaram a orientação dada pelo corpo governante daquela época? A resposta é sim, porque o versículo 4 e 5, ali fala que eles iam de cidade em cidade transmitindo aquelas decisões e obedecendo os seus decretos. A segunda pergunta: como Jeová abençoou a obediência deles? A resposta está no finalzinho do versículo 5. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Então, quando obedecemos aquilo, as orientações, podemos ter certeza também que teremos fé e estaremos estabelecidos. Vamos ler o livro de 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Tiago 1,5. Portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá a todos generosamente, sem censurar, e ela lhe será dada. Pergunta: como o corpo governante toma decisões hoje? Bem, podemos dizer que com certeza eles pedem ajuda do Espírito Santo de Deus, oram para que possam tomar as melhores decisões, conversam entre si e assim tomam a decisão na qual beneficia todo o povo de Deus. Algumas pessoas dizem: se você obedece ao corpo governante, você está apenas seguindo homens. O que convence você de que Jesus está guiando o corpo governante? Bem, o que me convence é a obra do reino estar sendo pregada em toda a terra habitada, em ter uma organização e levarmos o nome de Deus, descrito na palavra de Deus,
para todas as pessoas que querem fazer a sua vontade. Resumo. O corpo governante é o escravo fiel e prudente designado por Jesus Cristo. Esses irmãos dão orientação e alimento espiritual para os cristãos no mundo todo. Revisão. Quem designou o escravo fiel e prudente? A resposta: Jesus Cristo. A segunda pergunta: como o corpo governante cuida de nós hoje? Então podemos dizer que eles organizam a obra do reino, dá alimento espiritual no tempo apropriado, por meio de congressos, assembleias e reuniões, e também pelas publicações, e dão orientação para que assim possamos ter uma organização e pregar até a terra mais distante. A terceira pergunta: você acredita que o corpo governante é o escravo fiel e prudente? Então essa resposta é individual. Depois deixa a sua lá no comentário, que eu quero ver o que você acha. Ok? Então aqui a gente finaliza o nosso estudo e tenho certeza que nos ajudou bastante para que assim possamos estar melhor preparados para as nossas reuniões. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho demonstrado e que Jeová continue abençoando e protegendo a cada um de vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.